Olá, estudantes do oitavo ano. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 18, na matéria de ciências. Sou o professor Celso e hoje nós iremos falar sobre as ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. Vamos falar sobre a forma de contágio das ISTs, sintomas e alguns tratamentos disponíveis das ISTs. Algumas não têm uma cura, têm apenas um tratamento. Nossos objetivos específicos: identificar os principais sintomas, modos de transmissão e tratamentos de algumas ISTs, não são todas, são só algumas. A gente passaria aí muitas horas falando sobre elas. E discutir estratégias e métodos de prevenção das ISTs. Sim, elas podem ser prevenidas. Muitas não, algumas são fatais, outras, se não tratadas, podem ser fatais, mas a prevenção sempre é a melhor opção. Antes da gente começar, quero que vocês tenham em mãos caderno e penal. Tomem notas de algumas curiosidades, algumas coisas que vocês não conheciam. Depois fica muito mais fácil de fazer uma revisão desse conteúdo e fazer a nossa atividade no final da aula. Vamos começar? As ISTs. Em muitos meios de comunicação é comum encontrar a sigla DST, doença sexualmente transmissível. Atualmente prefere-se o termo IST, por ser mais abrangente, uma vez que estar infectado nem sempre significa manifestar a doença e seus sintomas. Portadores dos vírus da sífilis, da herpes genital e da AIDS, por exemplo, apresentam infecção, mas podem não manifestar os sintomas da doença. Então, você pode estar infectado com o vírus, ele pode estar no teu corpo, mas você não manifesta essa doença. Por isso que deixou de se usar a sigla DST. DST era restrito a doenças sexualmente transmissíveis, a você estar doente. Mas nem sempre você vai estar doente. Em alguns casos, você pode estar só infectado, sem apresentar os sintomas da doença. Essa que é a diferencinha entre eles. Então, atualmente nós usamos IST. Pode ser que vocês ouviram já, o mais comum, no caso, é ouvir mesmo a sigla DST, mas atualmente usamos IST. A relação sexual envolve riscos de transmissão de certas infecções e doenças, conhecidas como ISTs. É preciso ficar atento, pois uma única relação sexual com uma pessoa contaminada por uma IST já é, em geral, suficiente para contrair a doença. Uma vez eu estava em sala e eu comentei com os meus alunos que uma pessoa que tem relação sexual pode contrair o vírus da AIDS. E passou batido, eu não me atentei a dizer que a pessoa tem que estar contaminada com o vírus. Isso confundiu um pouco a cabeça de alguns alunos. A pessoa que tiver a relação sexual tem que estar com o vírus. Uma das duas tem que estar com o vírus para passar para a outra. Ela não adquire do nada esse vírus. Então, a pessoa tem que estar contaminada, ter uma relação sexual para passar esse vírus ou bactérias, enfim, que a gente vai comentar. Então, basta uma relação sexual, uma única relação sexual com uma pessoa contaminada por uma IST para, em geral, seja suficiente para contrair a doença. A pessoa tem que estar contaminada, só deixar bem claro, tá certo? O contágio pode ser pela troca de secreções no ato sexual, que envolve não somente a penetração. Antes do ato sexual pode ter uma masturbação, alguma coisa nesse sentido, e também é o suficiente para ocorrer a troca de secreções e também a troca de vírus, troca de bactérias, e você acabar se contaminando com essa doença. Por envolver regiões íntimas do corpo, a primeira pessoa a suspeitar da presença de uma IST costuma ser o próprio paciente. Você próprio vai notar se tem alguma coisa diferente contigo
Opa, pode ser uma IST, pode ser ou não. Sintomas como lesões, manchas, odores, secreções, no caso corrimento e coceira nos órgãos sexuais, são indicativos de infecções sexualmente transmissíveis. E em todos os casos, um profissional da saúde deve ser consultado. Ah, tá doendo, surgiu uma mancha, uma lesão mesmo, um machucado. Tá um cheiro diferente. Fala pro pai, fala pra mãe, um tio, um tio já não tanto, né? Mas se for de confiança, e procura um profissional de saúde. Pede uma indicação dessas pessoas e procura um profissional da saúde que ele vai diagnosticar e vai dizer se é realmente uma ST ou só uma fase, um período da vida. Um dos métodos mais utilizados para evitar ISTs é o uso dos preservativos, camisinha masculina e a feminina. Eles servem não apenas para a própria proteção, mas também para a proteção do parceiro ou da parceira sexual. Pois existem muitos casos em que a pessoa é portadora do agente patogênico, mas não apresenta nenhum sintoma, conhecido por portador assintomático. Comum ouvir essa palavra de assintomático, ainda mais agora nesse tempo de coronavírus aí, a pessoa ela pode ter o vírus, mas ser assintomática. O que é assintomática? Não apresentar os sintomas. No caso das DSTs, não apresentar um odor diferente, não apresentar corrimento, feridas, não apresentar dor, enfim, não apresentar esses sintomas, mas ela pode ter o vírus ou a bactéria no seu organismo, e isso pode passar para o seu parceiro sexual. Uma vez constatada qualquer suspeita de ST, um médico deve ser consultado imediatamente, pois o tratamento inadequado dessas doenças pode trazer sérios comprometimentos ao sistema genital, à fertilidade e à saúde geral do organismo. Se você não trata uma IST, ela pode se espalhar pelo corpo, dependendo da IST, pode se espalhar pelo corpo ou espalhar outras doenças pelo corpo, e isso pode sim ser fatal. As ISTs podem ser classificadas segundo seus agentes infecciosos. As ISTs causadas por bactérias, causadas por vírus, causadas por outros agentes patogênicos, protozoários, artrópodes e fungos. Então, esses três grupos a gente classifica: bactérias, vírus e outros agentes patogênicos. As ISTs causadas por bactérias mais conhecidas são a sífilis, a gonorreia e o cancro mole. Costumam ser tratados com o uso de antibióticos sob prescrição médica. Bactérias, de modo geral, é simples de você tratar. O antibiótico, existem alguns específicos, eles atacam seres vivos. Bactérias são seres vivos. Só que não vão atacar muito as nossas próprias células, vão atacar células invasoras. Então, as bactérias que estão causando essa doença vão ser atacadas pelo antibiótico e, de maneira geral, tem uma grande chance de tratar essa doença facilmente. A sífilis é causada pela bactéria Treponema pallidum. Latim, o nome dela, tem que estar destacado, primeira letra em maiúsculo, epíteto específico totalmente em minúsculo, a gente já comentou no 7º ano sobre essa nomenclatura científica, que pode ser contraída na relação sexual através da placenta, no caso passa da mãe para o filho, e por transfusão de sangue. Então existem 3 maneiras de você adquirir o vírus, bactéria da sífilis: relação sexual com um parceiro ou uma parceira contaminada, através da placenta. Se a mãe tiver sífilis não tratar durante a gravidez, ela pode passar para o feto, e por transfusão de sangue. Receber uma transfusão de sangue, geralmente eles fazem esses testes todos antes, mas receber uma transfusão de sangue de uma pessoa que tinha sífilis, que estava contaminada pela bactéria, pode se contaminar também. O primeiro sintoma é o aparecimento de uma ferida na genitália externa, conhecida como cancro duro. Essa ferida
se não tratada, se espalha para outras partes do corpo, como a pele e o sistema nervoso, o sistema cardiovascular e o sistema urinário, podendo levar o paciente à morte. Então, se você não trata a sífilis, é o vírusinho da sífilis, no cancro duro, na genitália masculina, e se você não trata ela, ela pode se espalhar para outras regiões do corpo, ali representando na mão dele ou dela, não sei, mas conforme a região do corpo que ela for se espalhando, ela vai causando problemas cada vez maiores e feridas e machucados e podendo levar até a pessoa à morte. A inflamação dos órgãos genitais, causada pela bactéria Neisseria gonorrhea, é conhecida como gonorreia. Embora ela seja uma doença mais predominante nos homens, também pode estar presente nas mulheres. Os principais locais de infecção são a uretra masculina e o colo do útero feminino. Então, não é muito comum a gonorreia nas mulheres, mas ela pode acontecer. A mulher pode adquirir a gonorreia e ser assintomática muitas vezes também. Por isso a importância do exame do Papa Nicolau, que a gente comentou na aula passada, do preventivo. Essas infecções sexualmente transmissíveis que não apresentam sintomas podem ser diagnosticadas precocemente. Os sintomas frequentes não aparecem. Os sintomas frequentemente não aparecem, mas aparecem, geralmente incluem uma descarga de pus através do pênis ou da vagina e dor a urinar. Pus, sai um líquido amarelado, esbranquiçado, juntamente da urina e muita dor está relacionado à gonorreia. Cancro mole. Cancro mole é causado pela bactéria Haemophilus ducreyi. Caracteriza-se por feridas múltiplas, doloridas e moles na genitália externa. As imagens das DSTs, elas geralmente são bem fortes, assim. Então, eu particularmente não gosto de ficar observando as imagens e trouxe aqui a bactéria, a forma da bactéria, como que ela se agrupa, e essa é a bactéria do cancro mole. Todas essas ISTs, elas podem prejudicar em muito as genitálias masculino e feminino, se espalhar para outras partes do corpo. Eu aqui estou tentando sempre trazer as imagens mais tranquilas, mais que mostram alguns sintomas, mas que não são perturbadores, certo? As ISTs causadas por vírus. Mais conhecidas são a herpes genital e a AIDS e as verrugas ocasionadas pelo HPV. Então, herpes, AIDS e HPV. Herpes existem vários tipos. A que a gente vai falar é sobre a genital, que acontece na genitália masculina ou feminina. Herpes genital caracteriza-se por pequenas bolhas na área genital que formam feridas e após um tempo variável de pessoa para pessoa desaparecem. O vírus herpes simplex, causador dessa doença, pode permanecer inativo por um período e manifestar-se quando há queda de imunidade. A pessoa teve uma queda de imunidade, não se alimentou direito, estava tendo um dia muito cansativo, muito puxado, não conseguiu dormir direito, enfim, a imunidade baixou, pode manifestar novamente esse vírus. Medicamentos podem impedir a sua reprodução e o surgimento das feridas, mas não podem eliminar por completo o vírus do organismo. Uma vez que você adquiriu a herpes, você vai carregar ela para o resto da vida. Quando a imunidade baixar, ela vai se manifestar. E aqui a gente tem algumas imagens. A segunda imagem, que é uma fotografia, são as feridinhas da herpes. A bolha que surgiu, mas ela ainda vai estourar e causar uma ferida exposta. AIDS.
É uma sigla em inglês que significa Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. O vírus da imunodeficiência humana causa a destruição de certos glóbulos brancos no sangue, que compõem o sistema de defesa humano, deixando a pessoa mais exposta a contrair infecções, que pode levar à morte. Além do contágio através do contato sexual, ele pode ocorrer através de transfusões de sangue ou de órgãos contaminados pelo uso de seringas ou materiais cirúrgicos infectados e da mãe para o feto, através da placenta, do parto ou na amamentação. Então, a AIDS, ela não vai te matar. A AIDS, ela vai baixar a imunidade do teu corpo até um ponto onde uma simples gripe possa evoluir para uma pneumonia e causar a sua morte. A AIDS é muito perigosa por conta disso. Ela não mata, mas ela abaixa a imunidade do corpo a ponto de um vírus ou uma outra bactéria qualquer conseguir matar a pessoa. A AIDS não tem cura, mas há tratamentos que podem prolongar a vida da pessoa contaminada. Quanto antes for feito o diagnóstico, mais cedo o tratamento pode ser iniciado e com melhores resultados. Usualmente a pessoa não manifesta sintomas na presença do vírus, logo que ele se instala no organismo. Pessoas infectadas podem levar anos para apresentar sintomas, mas ainda assim são capazes de transmitir o vírus. Você pode ser assintomático e transmitir o vírus da AIDS ainda. Não tem cura, mas os tratamentos podem prolongar a vida da pessoa. Tem pessoas que vivem uma vida normal, mesmo tendo AIDS, você consegue viver uma vida normal. Claro, você vai ter uma série de comprimidos ali que você vai tomar que vão elevar o seu sistema imunológico, vão melhorar a defesa do teu organismo. Mas sim, você pode ter uma vida como qualquer outra pessoa. AIDS não tem cara, não tem cor, não tem sexo, não tem idade, por isso, sempre que tiver uma relação sexual, use a camisinha. O único meio de se proteger de uma infecção sexualmente transmissível e da AIDS. E o HPV? É a sigla que do inglês significa papilomavírus humano. É um grupo de vírus que pode provocar a formação de verrugas na pele e na região genital, doença conhecida como condiloma acuminado. Há tratamento e cura, porém, nas mulheres, a infecção por HPV pode levar a complicações como câncer do colo de útero. E o exame preventivo, que a gente comentou na aula passada, como o Papa Nicolau, permitem detectar essa doença e a vacina contra o HPV previne a sua infecção, a infecção da pessoa pelo vírus. Aqui a gente tem uma imagem do vírus e as verrugas, ali, uma ilustração das verrugas que surgem nas genitálias. As ISTs causadas por outros agentes patogênicos. Patógeno significa doença, infecção, algo que vai causar uma complicação no organismo. Mais conhecidas são a pediculose pubiana, a tricomoníase e a candidíase. Pediculose pubiana é causada por um inseto, popularmente conhecido como chato. Um piolho muito pequeno que se instala em grande número nos pelos pubianos. A pediculose se manifesta por intensa coceira e pequenos pontos de sangue. O tratamento deve ser realizado sob orientação médica. Então, é um piolho na cabeça, coça, incomoda. Agora, ele consegue se fixar na região pubiana, é chamado de piolho chato. Vai causar coceira, vai causar pequenos sangramentos, mas não vai ser letal. Então, um tratamento médico ali, você consegue eliminar esse piolho chato com facilidade. A tricomoníase é causada pelo protozoário Trichomonas vaginalis, resulta na produção de corrimento pela vagina e nas mulheres e corrimento pela uretra nos homens. Em ambos os casos causa ardência, porém é comum os homens serem assintomáticos. Percebam o nosso protozoário
ali embaixo na imagem. Ele tem um lado filamentos que ele utiliza para sua natação, para sua locomoção, e no outro lado ele tem uma espécie de agulha, a qual ele usa para se fixar na parede do organismo que ele estiver infectando. E é isso que causa a dor, a ardência urinar. E quando passa a urina por ali, entra em contato com um vaso sanguíneo rompido e a ardência vem daí. Também pode ser tratado facilmente. E a candidíase é provocada por fungos do gênero Candida e há várias formas da doença, entre elas a oral, conhecida como sapinho. Geralmente em crianças adquirem esse fungo. E a ocular, e nem todas são sexualmente transmissíveis. Ela acomete a pele, causando dor, irritação e vermelhidão, e pode levar à produção de secreções. Então tem ali a região vaginal da mulher, uma com candidíase e a outra normal. A produção ocorre uma produção de secreções, isso é incômodo, tem um cheiro forte, porque fungos costumam ter cheiro forte e causa desconforto, principalmente para as mulheres. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje sobre as ISTs, não se usa mais o termo DSTs. Espero que vocês tenham compreendido. Se ficou alguma dúvida, retoma o vídeo, assiste ele novamente, faz os exercícios que a gente propôs no final e nos vemos na nossa próxima aula.